convulsão nada mais é do que uma descarga elétrica do cérebro para os músculos do corpo, que pode causar movimentos involuntários, vocalização, tremores. É uma cena realmente muito ruim de se ver, não é bacana, dá muita aflição, porque você não pode fazer muita coisa. É importante deixar o animal sempre em segurança para que ele não bata a cabeça ou se machuque ainda mais. As crises costumam demorar pouco tempo, não são crises assim que demoram muito, não. É bem rápido mesmo, mas não é legal de se acompanhar. A convulsão pode ser causada por N fatores, principalmente por doenças infecciosas, pode ser por intoxicação, pode ser por algum problema realmente neurológico do animal, como tumor no cérebro. Existem N possibilidades para convulsão. A primeira vez que eu tive contato com uma crise de convulsão foi com o Neguinho, quando ele veio para cá. O Neguinho tem convulsão de madrugada, então foi um susto danado acordar. Ele tem problema com a vocalização e ele se debate bem forte mesmo. Foi um susto, a gente não sabia como agir, mas logo a gente entrou em contato com a veterinária e ela falou que não tinha muito o que fazer mesmo. E a gente percebeu também que o Neguinho, quando ele tinha convulsão, quando ele voltava, apesar de demorar pouquíssimo tempo, as crises que ele tinha não chegavam a 1 minuto. Ele não reconhecia ninguém, parecia que ele não sabia onde ele estava, ele não reconhecia a gente, ele ficava um cachorro agressivo e rígido. E quanto mais crises ele tinha, piorava essa rigidez muscular dele durante o dia mesmo. Então nós fizemos uma bateria de exames, fomos descobrindo tudo que ele tinha. A gente já sabia que ele convulsionava, a gente já sabia que ele tomava o Gardenal, só que a quantidade que ele tomava no canil não era o suficiente, então a gente teve que alterar isso também. O principal remédio, pelo menos que é receitado na maioria dos casos, é o Gardenal. Trouxe uma caixinha aqui para vocês verem. Compra-se em farmácia humana, é um remédio controlado e não é um remédio caro não. E acredito que pelo valor seja o remédio mais utilizado. O porém é que o Gardenal ele tem um sério problema, que são os efeitos colaterais. Então você tem que dar certinho, no horário certo. Por exemplo, o Neguinho, ele estava tomando às 10 da noite e às 10 da manhã, então de 12 em 12, no caso dele. E tem que ser exatamente esse horário, como se fosse um antibiótico. Senão, ele vai ter crise, como se não estivesse tomando nada. Então tem que ser muito controlado. Além disso, o Gardenal, ele tem um problema que ele afeta outros órgãos, como o fígado e o rim. Então tem que ter esse acompanhamento também da função hepática e da função renal, porque ele vai sobrecarregar esses dois órgãos também. Além disso, a quantidade tem que ser exata do remédio, porque a menos, lógico que não vai fazer efeito nenhum, o animal vai continuar tendo a convulsão. A mais, vai ter o efeito rebote, vai ser pior ainda, porque o Gardenal vai se tornar tóxico no organismo do cachorro e vai aumentar ainda mais as crises de convulsão. E além disso, como eu já falei, vai afetar outros dois órgãos, fígado e rim, e é um problema que parece que não tem fim. Foi exatamente isso que aconteceu. O Neguinho, ele estava tomando Gardenal, ele estava tomando na dosagem máxima, porque realmente a gente foi subindo. A gente começou com uma dose e não fazia efeito, então foi subindo até que ele chegou na dose máxima. Só que com a dose máxima ele continuava tendo problema, até que um dia, foi um susto tremendo, ele não andava. Ele teve uma convulsão muito forte na madrugada. No dia seguinte ele acordou, ele já estava com dificuldade de andar com uma pata, com a pata traseira, e foi passando o dia como se fosse migrando. A pata, além da pata da frente, a pata de trás já estava começando a dar problema, e depois ele parou de andar. Ele começou a fazer xixi, onde ele ficava ele fazia xixi, fazia cocô, e foi uma correria danada, um susto. A gente levou ele no neurologista, então começou a fazer exame, até que ele chegou na seguinte conclusão de que o que estava afetando o Neguinho e que agravou ainda mais o problema que ele tinha era o Gardenal, que tinha dado uma crise tremenda dele, porque ele estava numa dosagem que o organismo já não estava mais suportando e começou a se tornar tóxico. Então o organismo jogava o excesso, a toxina, né, no sangue, e essa toxina ia para o cérebro. E o Neguinho, ele tem 3 áreas do cérebro dele afetadas pela sinomose,
Então, mais com essa toxina que era por conta do Gardenal, o cérebro dele já realmente estava sendo afetado ainda mais. Então, por isso que ele parou de andar, ele parou de comer, ele não tinha mais controle do xixi, como se ele estivesse perdendo todos os movimentos do corpo mesmo. Então, o veterinário, o neurologista, resolveu mudar. Ele diminuiu, porque o Gardenal não é um remédio que você pode tirar do dia para noite, tem essa questão do desmame. Então tem que ir reduzindo aos poucos até zerar, porque se você tira do dia para noite também você causa um problema absurdo no organismo. Então ele está diminuindo o Gardenal e já entrou com outro, ele está com 3 anticonvulsionantes, ele está com o Gardenal e mais 2 para realmente controlar estabilizar o organismo e controlar as crises. Depois do tratamento, né, com os 3 anticonvulsionantes e tendo diminuído o Gardenal, o neguinho ele não teve mais crise, ele tá muito melhor, ele desinchou, ele parece outro cachorro, está muito mais animado, tá aprontando todas. E a gente até brincou assim que aparentemente ele tá andando de um jeito mais normal, mais próximo do normal. Ele andava todo torto, agora ele não está tão assim. Então acho que essa questão de ter controlado a crise, o cérebro dele tá dando um alívio pro cérebro, então ele está mais. Acho que ele nunca esteve tão normal, tão próximo de um normal como agora. Fazendo o tratamento certinho, né? E com outros anticonvulsionantes. São mais caros, até tem um que é manipulado, que é esse que o veterinário falou que vai trocar. E tem o outro que é só para o período de estabilização do organismo, ele não vai tomar esse outro por tanto tempo, assim, são 30 dias que ele vai ter que tomar. Esse também é controlado, é o mais caro também, mas vale tudo, sabe? Porque realmente como o neguinho tava, não tinha condição. Eu achei que realmente o neguinho não ia sobreviver dessa vez, porque ele chegou num nível que eu nunca vi, ele não comia, ele não andava, ele tava entregue. Mas mais uma vez ele mostrou a força que ele tem, mais uma vez ele lutou contra a morte. Quando o filhote, quando ele pegou todas as doenças, ele teve sinomose, doença do carrapato, ele lutou muito para sobreviver e sobreviveu. E agora de novo ele travou essa luta e conseguiu de novo vencer. Se ele tem vontade de viver, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça mesmo. Tudo que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer por ele. E aparentemente esse tratamento novo está surtindo muito efeito. Daqui um mês ele vai repetir todos os exames para ver como que tá o organismo dele, se diminuiu essa toxina, que eu acredito que sim, porque vendo a evolução do neguinho, eu acho que essa toxina diminuiu no organismo, mas tem que fazer exame, então ele vai fazer todos os exames, repetir tudo de novo para ver como é que tá o organismo dele, se já vai estar na hora de tirar o Gardenal de vez ou não, se vai poder tirar esse outro anticonvulsionante, que eu acredito que sim também, mas o principal remédio realmente que os veterinários passam, até pelo valor, é o Gardenal. Só que se seu animal faz o tratamento com o Gardenal, fique atento. Se você estabelecer um horário, sempre dê nesse horário, porque uma crise convulsiva vai afetando ainda mais o organismo do animal, o cérebro, e pode até seu cachorro convulsionar e não voltar mais. Seja o mais regular possível. Fique atento também com a dieta do animal. É um animal que requer muito mais cuidado do que outros. E se você tiver a oportunidade e condição para isso, eu recomendo muito que você leve num veterinário especialista, no caso um neurologista, porque os veterinários, de modo geral, têm capacidade para identificar essa questão de epilepsia, convulsão, e eles já entram com o Gardenal. Mas se você tiver condição de levar num neurologista, é muito melhor, porque serão exames muito mais específicos e ele vai conseguir avaliar exatamente a dosagem do Gardenal e ele vai poder te dizer se o Gardenal realmente é o melhor remédio ou passar até um outro anticonvulsionante. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.